Então, hoje, a gente vai iniciar a unidade 25 do nosso segundo bimestre, que é Matemática Financeira. Uma parte da matemática muito importante para a vida real de vocês, não só para a vida escolar, entenderam? Para a vida profissional, para a vida depois, quando vocês montarem uma família, quando tiverem a própria casa, até para se manterem, ok? Então, nós vamos ver bom dia, dentro desse conteúdo, juros, taxas equivalentes, valor atual e sequência uniforme de capitais, tá? Sistemas de amortização, nós vamos ver a diferença de juros simples para juros compostos, tá? Aumentos e descontos sucessivos. Então, para isso, vamos lá na página 46, no nosso ponto de partida. Lá no nosso ponto de partida, então, a gente tem essa imagem aqui de duas amigas, parece que estão de mudança, né? Comendo um yakisoba ali, meio de qualquer jeito. Então, diz assim: comprar um imóvel é um investimento que, para a maioria das pessoas, envolve solicitar um financiamento. Os bancos lidam diariamente com diferentes solicitações de financiamentos e de aplicações. Os conceitos e procedimentos de cálculos utilizados nessas ocasiões são do âmbito da matemática financeira. Você ou sua família já fizeram uso de financiamentos? Você já ouviu falar em saque e em tabela Price? Vocês já ouviram falar em saque e tabela Price, pessoal? Essa tabela Price, não. Saque é o 0800, né? Famoso. Dentro da matemática financeira, esse saque é sistema de amortização constante. Então, a parcela é constante. E na tabela Price, que a gente também pode chamar de sistema de amortização francês, as tabelas são fixas ao longo do tempo de financiamento, tá? E desculpa, no sistema de amortização constante é que elas diminuem, amortizam constantemente ao longo do tempo. Eu estava explicando tabela Price, tá? Mas daí eu quero que vocês, quem puder, né, conversar com seu pai, com a sua mãe, vó, avô, se eles já fizeram uso de algum financiamento, até para iniciar algum negócio próprio, ou para comprar um imóvel, um automóvel, qualquer coisa que seja de alto valor. Ou se eles já fizeram alguma aplicação, para vocês verem como é comum, tá? Daí essa fica de tarefinha para gente. E daí agora nós vamos começar a ver um pouquinho sobre juros. Então, o objetivo dessa unidade é que você compreenda operações financeiras como cálculo de juros e de rendimentos de aplicações, nos regimes simples e composto e o cálculo do valor atual. Então, porque nem sempre é juros. Às vezes a gente pode aplicar um dinheiro e esse dinheiro render. Quando o dinheiro está lá no banco, aplicado na poupança ou em alguma aplicação que o banco ofereça, ele está rendendo para a gente, ele está rendendo um valorzinho por mês para a gente. E isso é calculado através de uma taxa de porcentagem. Então, diz ali também, igualmente importante é que desenvolva seu senso crítico, com base nesses conhecimentos, para selecionar a operação financeira mais vantajosa em cada circunstância. Então, geralmente, quando a gente vai aplicar um dinheiro, quanto melhor esse rendimento para nós, maior risco a gente corre. É igual quando a gente quer se arriscar em alguma coisa. Quanto maior o risco, maior é a chance
de a gente ter benefícios. Se a gente ficar sempre naquele meio termo, a gente sempre vai ter um meio termo de resposta, certo? Quanto maior a nossa dedicação, melhor é o nosso desempenho, tá? Então, juros. A palavra juro é bastante usada em nosso dia a dia. No dicionário, juro é definido como a importância cobrada por unidade de tempo pelo empréstimo de dinheiro. Existem várias situações cotidianas em que os juros são empregados. Então, como eu estava falando para vocês, nem sempre esses juros é uma coisa ruim para nós. Caso seja uma aplicação bancária ou a gente emprestar o dinheiro para alguém sob juros, a gente vai estar ganhando um dinheiro em cima do tempo. Por quê? Quanto mais a gente demora para devolver esse dinheiro, maior é o tempo que está correndo, maior vai ser os juros em cima disso. Quando a gente deixa de pagar uma conta, não sei se vocês já repararam que em contas tem assim, taxa de juros, multa, algo do tipo, e depois fala taxa de juros ao dia. Então, deixou de pagar, já paga aquela multa. E conforme vai passando os dias, vai acrescentando mais uns juros. Então, quanto maior o tempo, maior os juros, tá? Então, nós vamos aprender também a diferença de juros simples e juros compostos, tá? E aqui nós vamos iniciar falando de variação percentual antes de entrar nesses juros simples e juros compostos. Então, aqui na apostila a gente tem alguns exemplos de aumento e redução. Então, quando a gente trata de porcentagem, a gente consegue comparar a porcentagem com um número inteiro. Então, deixa eu fechar aqui. Eu quero abrir um arquivo para a gente começar uma explicação. Compartilhar com vocês. Então, o que eu quero falar para vocês? Aula de matemática. Hoje é dia 8 de julho de 2020. E nós estamos iniciando a unidade 25 de matemática financeira. Então, quando eu falo em porcentagem, eu estou comparando com o valor total. Então, quando a gente tem porcentagem, um inteiro é igual a 100%. Então, por exemplo, agora nessa pandemia está tendo várias lives. Então, a gente consegue comprar produtos com desconto, às vezes, em algumas lives de loja, de mercado, sei lá. Então, por exemplo, a gente está com os produtos com 20% de desconto. Então, ele não vai mais valer um inteiro. Um inteiro é 100%. Ele não vale mais. Quanto que ele vai valer se a gente tem 20% de desconto? 80%? 80%. E se a gente transformar isso para número, vai ficar 0,80. Então, por exemplo, a gente tem um produto de R$30 e o desconto dele é com 20% de desconto. Então, basta
a gente pegar esse 30 e multiplicar por 0,8. Porque 30 vezes 1 é ele inteiro. É ele inteiro sem o desconto, o preço original. E ele com desconto vai ser 30 vezes 0,8, que vai dar R$24. Preço com desconto. Certo? Ou a gente pode calcular quanto teve de desconto. O desconto não era de 20%? Então, aqui eu vou pôr porcento. Por 100. A gente divide por 100. Então, nada mais é que 80 dividido por 100, 0,8. E qual que é o desconto? O desconto é de 20%. 20 dividido por 100, 0,20. Então, o desconto foi de... Aqui eu fiz alguma coisa errada. Não, tá certo. Foi de R$6. 3 vezes 2 é 6. O desconto. Agora, a gente costuma falar, meu Deus, ele ganha, sei lá, 300% em cima. Ganha, vou pôr uma porcentagem mais quebrada. 150% em cima do produto. E caro, eles botam muito em cima. Então, além do preço de R$30, vai estar ganhando mais os 150% de 30. Então, ele vai estar ganhando um inteiro mais 1,5 do produto, certo? Porque um inteiro é o 100%. 30 vezes 100%. E o 150 é quanto ele ganha. Então, na verdade, é 2,5. Então, uma loja, ela compra o produto por 30 e ganha 150% em cima, então ela vai estar ganhando 30 vezes 2,5. 30 vezes 2,5, quanto que vai dar, pessoal? R$75. Além de ela pagar o produto dela, ela ganha ele novamente e ainda ganha metade. Entenderam? Então, essa porcentagem a gente sempre consegue comparar com o número dividido por 100. É a mesma coisa. Então, ou a gente multiplica pela porcentagem e divide por 100, ou a gente já transforma para número decimal, número com vírgula. Então, gravem isso, que um inteiro é 100%. Então, se for 40%, é 0,4. Se for 50%, 0,5. 50% não é a metade de 100%? Então, se tiver com 50%, vai estar pela metade do preço. Tá? Então, lá na apostila, vamos voltar para lá, nós vamos ter alguns exemplos. Lá na página 47. Considere as duas situações a seguir. Em uma cidade,
o preço da passagem de ônibus custava R$ 2,50. Após um reajuste, passou a custar R$ 3. Ano a ano as coisas sobem, certo? Elas passam por reajustes. E esses reajustes são taxas percentuais. Qual foi a porcentagem de aumento aqui? Se aumentou 50 centavos de 2,50. 20%? 20%. Nós podemos fazer uma regra de 3 aqui, então. Então, a passagem, lá na página 47. Passagem custava R$ 2,50 e passou para... Quem que falou que foi 20%? Eu. Vamos ver se está certo. O empresário. Pelo amor de Deus. Passou para R$ 3. Então, o nosso 100%, quem que era? O R$ 2,50. A passagem no todo custava R$ 2,50. O reajuste, será que foi de quanto? Quantos por cento? Vou chamar de X%. Quanto que aumentou? Aumentou de 3, sendo que era R$ 2,50. Então, aumentou 50 centavos, certo? Então, basta a gente multiplicar em X. 2,50 vezes X é igual a 100 vezes 0,50. Quanto que vai dar isso? Fica 2,50 vezes X é igual a 50, certo? X é igual, o 2,50 está multiplicando, eu passo dividindo. Quanto que fica? X dividido por 50 dividido por 2,50? 20. 20%. Então, esses 50 centavos, ele representa 20% de 2,50. Então, basta, se eu disser, agora é o contrário. A passagem de 2,50 teve um reajuste de 20% do seu valor. Quanto que ela custa agora? Então, nada mais é que o todo mais 20% dele, do todo, que é 2,50. Então, nada mais é do que 1 inteiro mais 0,2. Então, se a gente multiplicar 1,2 por 2,50, nós vamos chegar em R$ 3. Então, esse 1 representa o 100%. E esse 0,2 representa o 20% de aumento. Então, a gente paga a passagem antiga mais o reajuste de 20%. Então, a gente paga uma inteira mais 0,2 dessa passagem. Agora, numa loja, vamos ver o outro exemplo da apostila. Em uma loja de roupas, o preço de uma calça teve um aumento, passando de 120 para 135. Então, vou dar um tempinho aí para vocês calcularem de quanto foi esse aumento.
Do 120 do 135? Isso, a calça custava 120 e agora ela custa 135. Beleza. $12,5. Vamos esperar os demais. Vamos para nós conferirmos juntos. É 12,5. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3, onde o aumento foi de quanto? R$ 15, não foi? Então, o valor total, que era 100%, era 120. E o nosso aumento, a nossa taxa de aumento foi de R$ 15. Então, 120x é igual a 100 vezes 15, que dá 1.500. O 120 passa dividindo, x é igual a 1.500 dividido por 120, que isso dá 12,5%. Então, a calça, que custava 120, ela passou a custar 135. Então, a gente pode multiplicar 120 direto por que valor para achar? 1, quanto foi o aumento? 12,5, mas é por cento. 125. 1,125. Ótimo. Já vai dar direto o nosso R$ 135. Continuando, aqui nós estávamos falando de aumento. Aqui na apostila também tem a explicação do que a gente acabou de ver. E agora nós vamos ver de redução. Após o início, vocês estão vendo a minha apostila, né? Após o início, lá na página 48, após o início do ano letivo, o dono de uma papelaria fez uma promoção, concedendo o mesmo percentual de desconto no pagamento à vista para todos os produtos do estoque. Sabendo que uma mercadoria que custava 25 passou a custar R$ 20, qual era esse percentual? Então, aqui na apostila já traz a explicação. A diferença entre os dois preços é de R$ 5, certo? Então, qual que é a diferença? 5 dividido pelo total, que nem quando a gente faz a regra de 3. A gente não dividia a diferença pelo 2,50 para achar 0,2? Aqui a gente achou em porcentagem. Se a gente dividir 0,5 por 2,50, nós acharíamos 0,2, que é o 20%. Então, é outro jeito A de loja toda calcular. 20% de desconto. Agora é 20% de desconto. Então, de 25 para chegar em 20, nós não vamos mais multiplicar por 1,2. Nós vamos multiplicar por 1 menos 0,2. Então, vai ser 25 vezes 0,8. Porque a gente vai pagar só 80% do valor. 0,8 desse valor. Não um inteiro. Estão entendendo? Ó, 0,8 é o 100% menos o 20%.
Então, tá. então, quando a gente tem um aumento, a gente sempre vai ter o inteiro mais a porcentagem de aumento. E quando a gente tem a redução, é o inteiro menos a porcentagem. O que é essa porcentagem? É a razão entre a diferença e o valor primeiro. O valor primeiro é ou o maior quando diminui, ou o menor quando há um aumento. Ok? É o valor original. Então, aqui na apostila nós temos toda essa explicação. E agora eu quero que vocês resolvam lá a página 49. Sozinhos. Que a minha já está com a resposta. Tá? Vão resolvendo aí a página 49. Que eu quero... Deixa para depois, então, que daí eu quero explicar de aumentos e descontos sucessivos. Tá? Página 49, que é sobre isso, fica de tarefa. Agora, aumentos e descontos sucessivos para a gente terminar a nossa primeira aula sobre matemática financeira. Em um posto de combustíveis, ocorreram 3 aumentos no preço da gasolina durante certo ano. Então, primeiro aumentou 8%, depois nesse valor aumentou 7%, depois aumentou 5%. Esses 3 aumentos equivalem a um único aumento. De quanto por cento? Então, algumas pessoas podem pensar que os 3 aumentos equivalem a um único de 20%, somando 8 mais 7 mais 5. Mas não é bem assim, por quê? Porque o 8% aumentou lá no preço original. O 7% já foi depois que aumentou 8%, então já não é mais no preço original. E o 5% é depois de 2 aumentos. Então, o preço já estava lá com 8%, depois com 7%, e daí que aumentou 5%. Então, é aumento sucessivo. Não tem como a gente somar tudo e dar 20%, a não ser que fosse assim. Aumentou 8%, depois voltou para o preço original. Aumentou 7%, depois voltou para o preço original. Mas não foi assim. Então, a gente tem um preço inicial, que aqui a gente chama de P, o preço após o primeiro aumento, que vai ser o 100% mais 8%. Depois, o preço após o segundo aumento, que vai ser 8% mais 7%, que dá 1,1556 sem 100%. Então, transformando para porcentagem, 15,56%. Então, estão vendo que 8% mais 7% não dá 15%, dá 15,56%. E após o terceiro aumento, vai ser 1,08 vezes 1,07 vezes 1,05, que vai dar o preço original, que é representado por esse 1, mais 0,21338. Então, esse 0,21338 equivale a 21,338%, ou aproximadamente de 21,34%. Então, quando a gente trabalha a porcentagem, a gente tem que cuidar com essa soma, ok? Então, aqui tem mais um exemplo, e agora é de desconto. Então, em uma loja, todos os produtos estão com promoção de desconto de 25% sobre o original.
E caso o cliente pague à vista, além do 25, vai ganhar 10%. Então, quanto que vai dar? Então, o preço inicial é P, após o primeiro desconto é 1 menos 0,25, que dá 0,75. Aqui a gente tem 100% menos 25%, que é 1 menos 0,25, que dá o 0,75. E após o segundo desconto, para chegar nesse 0,9, é 100% vezes menos, 10%. Então, nada mais é que 1 menos 0,1. E isso dá o 0,9. Então, é 0,9 e o nosso 100% deixou de ser P. O nosso P agora é P vezes 0,75. Então, 0,75 vezes 0,9, 0,675. Então, a gente tem que calcular primeiro um desconto para depois aplicar o 10%. Ou achar a taxa direto. Ok? Ok. Então, aqui a gente está aprendendo descontos e descontos sucessivos, aumento e aumento sucessivo. Querem tirar alguma dúvida? Ô, prof, Oi. página 49, ali naqueles exercíciozinho. Uhum. Tem assim, reduzido D e reduzido A. Qual é a diferença? Reduzido de 20% é que tu vai reduzir 20% do total. Tá. E reduzido a 20%, tu vai reduzir para 20%. Então, tu vai reduzir quanto? Tu tem 100%, tu quer chegar em 20% desse valor. Tu vai reduzir 80%. Ah, tá. Daí, por exemplo, aquele ali, 85 reduzido a 20. Daí eu vou ter que reduzir 65. Isso. Aumentado em, aumentado a. É a mesma coisa. Aqui só tem aumentado em, né? Mas Tá. reduzido É. de e reduzido a é diferente. Entendi, então. Tá? Tá.